Vai, entra na live pra testar o som. Não é com o senhor não, pai. Eu vou fazer uma live aqui agora. Boa noite, boa noite, boa noite. Quem estiver entrando na live já vai me dizendo se o som tá legal. O Avan já entrou aí, meu querido convidado de hoje. Show. Show de bola. Já tive um feedback aqui que o som tá bacana. Então, sem mais delongas, enquanto o pessoal vai entrando, vamos direto ao assunto. O tema dessa live de hoje é: quando a virilha pede tempo no futevôlei? Por que esse tema é importante? Bom, para quem não sabe, a minha clínica, nossa clínica, minha, da Ana e da Valéria, fica localizada aqui em Vitória, que é uma cidade praiana, cercada de praias e cercada de municípios que tem praia. Nós somos uma clínica especializada em reabilitação esportiva e lidamos com pacientes que queixam-se da pubalgia. E essa pubalgia ela é caracterizada principalmente por uma dor ali na região da virilha, e tem alguns detalhes a mais que eu vou explanar hoje junto com o meu convidado, que eu vou trazer aqui agora para a live. Boa noite, Avan. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Beleza, meu querido. Seguinte, se você tiver um fone, o som fica um pouquinho mais fechado, é Vou pegar melhor. aqui. Tá ok. A gente já dá para te ouvir um pouquinho melhor. Tá? Vamos aguardar o Avan voltar, que eu vou apresentar ele. E aguardando aí, vamos chegar com o fone para a gente conseguir explanar melhor. Show. Melhorou? Melhorou pra caramba. Agora tirou o som externo, ficou legal. Pessoal, esse é o Avan. O nome dele é Avan Costa. O Avan é atleta amador de futevôlei. Atualmente ele participa de eventos particulares na categoria Qualify e na categoria Open, que é aberta para profissionais e amadores. Sim. É profissional de educação física e tem uma escolinha de futevôlei aqui na Praia da Costa, em Vila Velha, que é um município que faz parte aqui da Grande Vitória, para quem está na live e não conhece a região, ou para quem vai assistir depois, tá? E o Avan é um cliente nosso que sofre, está em fase final de reabilitação de uma pubalgia. Para deixar claro o objetivo dessa live, a gente sempre traz pessoas que falem a linguagem do paciente. Não é nosso objetivo aqui falar tanto para profissionais. A gente quer mostrar para a pessoa que sofre como é o processo, quais são os primeiros sinais, os sintomas. É óbvio que durante esse processo eu vou fazendo algumas falas para trazer entendimento sobre o que causa, o que não causa, como prevenir, como não prevenir, o que evitar e se realmente tiver lesão, como tratar, qual o caminho a ser seguido e por aí vai, tá? E eu queria já, Avan, te passar a palavra dizendo que, muito obrigado pela tua presença, por disponibilizar o seu tempo para estar aqui com a gente hoje. E eu queria também que, além de você falar do pouco do seu trabalho, do que você faz, tanto da parte de treinar o futevôlei como de ensinar o futevôlei, e também falasse de como você começou a identificar os primeiros sinais e sintomas que fizeram você perceber que tinha algo errado e, consequentemente, você buscasse a ajuda de profissionais para entender o seu quadro e, consequentemente, se tratar. Vamos lá. Meu nome é Ravan, como o Francisco já disse. Sou profissional de educação física, sou atleta amador de futevôlei, dou aula de futevôlei. Mesclar os dois ali, os três, na verdade, é meio complicado, mas a gente vai tentando, vai moldando um dia, outro, e assim a gente vai seguindo, né? Quanto à questão da pubalgia, eu comecei a sentir uma dor bem leve na virilha, né? Falando assim, no adutor, e fui levando, até porque era uma dor bem longezinha, bem tranquila, e fui me
preparando para as competições também, dessa forma, então não dava para parar, para ver o que que era. Fui em um fisioterapeuta, aí ia ali, fazia aquela liberação rapidinha, fazia um agulhamento, voltava a treinar, passava uma semana ali sem dor e voltava de novo. Aí quando estava um pouquinho mais forte, ia para dentro da injeção, ia para dentro da diprospan, né, que geralmente é o que eu tomo, que é corticoide, e fui levando. Tá bom o som? Tá ótimo. Beleza. E aí fui, na verdade, eu fui, como eu tinha uma competição muito grande a nível brasileiro, que é o Brasil Open lá em BH, eu fui levando dessa forma, né, tomando injeção e fui tratando assim, de acordo com o que eu podia, fui treinando com dor, até mesmo quem é do alto rendimento aí sabe que às vezes a gente treina com dor assim mesmo, né, não tem como parar ali, é complicadinho um pouco, e fui levando. A partir do momento que eu participei da competição, na outra semana que eu cheguei, parece que a dor foi bem assim, ó, é agora, tchau, chega. Foi de uma vez só. E eu cheguei na semana, foi aonde eu olhei assim, falei bem assim, fui treinar, falei pro meu técnico bem assim, ó, cara, não tô conseguindo, tá doendo demais e eu vou tomar o Diprospan. Aí ele virou para mim e falou bem assim, cara, faz o seguinte, você não vai treinar essa semana, vê o que é que você tem, vai no fisioterapeuta, vai tratar o que que você tem e vamos, você tem que parar. Não dá para continuar assim. Você está reclamando de dor já tem tempo, e tal. Aí eu falei bem assim, beleza, então. Aí foi aonde eu mandei uma mensagem para um amigo meu que é médico e falei os sintomas que eu estava sentindo, que da virilha passou a me doer na parte do abdômen, né? No reto do abdômen ali, que é uma parte mais embaixo, né? Do abdominal. E ele virou para mim e falou bem assim, cara, você tá com pubalgia. Aí eu falei bem assim, ih, rapaz, será que é isso? Aí eu comecei a pesquisar e realmente, quando eu vi ali os sintomas da pubalgia, era exatamente o que eu estava sentindo. Foi onde eu procurei vocês, né? E comecei ali, eu fiz o teste no primeiro dia lá e realmente era isso, né? Que estava detectado. Então aí eu tive que parar por um tempo, né? Para poder estar tratando. Assim, acho que ficou muito claro que o caminho que você percorreu até chegar no entendimento é o caminho que muitos e muitos atletas aqui no Brasil, principalmente que não tem um suporte de uma equipe multidisciplinar tão próximo, eles optam, que é o da medicação, que é o uso do corticoide, que é algo que, quando usado recorrentemente, torna-se um fator de risco para Uhum. cronificar a lesão. Já quero abrir um parênteses aqui, o uso de corticoide ele é indicado, mas ele tem uma restrição, e o uso contínuo causa lesões graves, às vezes até como rupturas musculares e rupturas ligamentares. Então já fica aqui uma primeira dica importante. Pessoal, eu queria pegar um gancho do que o Avan falou, para vocês entenderem um pouquinho de como os profissionais de saúde chegam nesse diagnóstico, que não é assim, né? Ele acabou, alguém, um profissional de saúde, teve que dar pegar o relato dele e interpretar e dar um caminho. E aí ele foi entender o que era. Então, assim, existem diversas possíveis causas para essa dor na mesma região que o Avan sentiu. Ele pode sofrer realmente de uma lesão muscular no adutor, uma contratura, um estiramento do adutor, e essas lesões mais mecânicas, elas vão produzir essa dor que vem ali na virilha, que vem na região púbica ali, né, logo acima dos órgãos genitais, e vem para o abdômen também, tá? Pode ser uma lesão de quadril, uma síndrome do impacto ali no quadril. Em mulheres, pode até haver com algum tipo de lesão ou problema de ovário. Então, mulherada, aí fiquem atenta nesse tipo de sintoma. E também essa dor pode ser causada por uma hérnia inguinal, que é uma formação de uma massa, de um volume ali, por uma instabilidade dos tecidos aí que permitem que um volume de músculo líquido ele extravase as membranas aqui que sustentam a nossa parede abdominal. E aqui, pessoal, eu vou tentar não dizer muitos termos técnicos, porque realmente o objetivo
é que pessoas como a Van, atletas, entendam melhor o contexto, então não vale a pena para mim ficar aqui, né, dizendo termo técnico, isso não ajuda ninguém. E aí, é importantíssimo não fazer o que o meu amigo Avan fez, que é protelar essa pequena dor que poderia sim ser apenas uma lesão muscular, mas que acabou evoluindo para uma pubalgia. Bom, por que ela recebe esse nome? Pubalgia é a primeira parte da palavra, PUB, o pub, é do pubis, que é uma articulação ali, que é uma conexão dos dois ossos que formam a nossa bacia, e algia, que quer dizer dor. Então é dor no pubis. Em atletas de futebol e futevôlei, é uma lesão muito comum. E por que isso acontece? Eu vou fazer uma explicação bem simples aqui, bem didática, pessoal. Vocês imaginem aqui a nossa bacia, né? Seu sim que a gente sente aqui, né? Quando um atleta vai realizar um chute, geralmente usando a parte de dentro do pé, geralmente ele faz um duplo movimento de adução, que é o movimento de fechar a perna. Então, ele inclina a bacia, uma perna apoiada, sustenta o peso do corpo, e essa musculatura adutora que vai estar bem aqui, ligando essa região do pubis com o fêmur, que é esse primeiro osso da nossa coxa aqui, ela vai estar ativa, e o outro adutor do outro lado vai estar fazendo o movimento do chute, vai produzir a força do chute. É preciso que esses músculos funcionem harmonicamente durante esse gesto. E o que acontece é que em atletas de competição, a fadiga, a estafa, noites mal dormidas, treinamentos mal planejados, alimentações inadequadas, excesso de competições próximas, pouco descanso, treinamento extenuante continuamente, sem intervalos de nível de intensidade, eles propiciam um ambiente favorável a um desequilíbrio nessa ação desses músculos e, consequentemente, uma sobrecarga no pubis. Tá? É a explicação mais sucinta que eu posso dar. Tá? E isso, aí eu vou beber na água do discurso do Avan de novo, vai fazer com que o paciente relate exatamente o que o Avan citou aqui pra gente. Chegar num ponto de que nem uma liberação ou medidas anti-inflamatórias já não serão suficientes. Tá, Avan? E eu queria te passar aqui uma pergunta agora para o pessoal que joga mesmo, tanto futebol quanto futebol, né, porque tem gestos parecidos, né, apesar de serem pisos diferentes, demandas diferentes. Quais são os gestos que começaram a chamar a tua atenção quando você fazia? Qual gesto chamava mais? E em que nível você chegou de dificuldade de realizar o seu esporte? São movimentos assim, quando você faz uma extensão, né, das duas pernas ali, que você estica as duas pernas, você abre um pouco ali as duas pernas num movimento mais brusco, mais rápido, na mudança de direção, né, que principalmente no futebol ele tem muito também, assim como no futebol. Mudança de direção rápida, quando você tem que esticar ali um pouquinho a perna, é onde parece que está rasgando ali assim o músculo, entendeu? Então, esses movimentos assim, mais de esticar ali o adutor, a virilha, de esticar um pouco, é os movimentos que você mais sente, né? E quando você vai fazer um movimento, igual quem joga futebol ali, o movimento do peito, né? Que a gente flexiona mais um pouco o joelho ali, deita o corpo um pouco para trás, que você puxa um pouco mais a parte do abdômen ali, do core, onde você sente também essa parte mais inferior, então te limita um pouco mais. Então eu tava, tipo assim, eu parei de treinar exatamente por isso, porque estava me limitando muito os movimentos, os fundamentos, a técnica, né, em si, então eu não acabava que, tipo assim, eu errava mais a técnica, onde eu não errava antes, eu estava errando mais por conta que eu sentia dor e quando eu ia fazer um movimento completo, eu parava no meio do caminho, entendeu? Eu ia fazer o movimento completo, eu parava no meio do caminho, era onde eu errava a técnica. Então isso estava afetando tanto a mim e por ser um esporte coletivo, automaticamente afetava a minha dupla. Então estava tendo aquela desavença entre eu e minha dupla, meu técnico, então estava ficando ruim, né?
Aí é onde, tipo assim, eu tive que olhar e falar bem assim, não, agora eu tenho que parar, não tem jeito. Tem que traçar. Acho essa sua fala muito interessante, porque mostra como uma lesão, ela não tem apenas o aspecto daquela saúde física que todo mundo pensa. Isso acaba interferindo na Uhum, sua questão psicológica, uhum, muito, principalmente no atleta de competição, porque ele se sente limitado, e isso é muito difícil de lidar. Eu também fui atleta de competição, no caso voleibol, também já treinei, joguei com dor, e você sente que, né, os outros estão te carregando, a cobrança sobre você é a mesma de como se você estivesse saudável e ninguém está sentindo o que você está sentindo, ninguém está limitado como você está limitado. E isso gerou uma coisa no Avan, e aqui se eu estiver errado me corrija, Avan, que foi perda de confiança. sim, Ele, muito. ele, ele relatou e relata isso pra gente, porque ele está numa transição agora de pouca ou nenhuma dor e já fazendo muitos movimentos funcionais de futebol. Mas uma das queixas dele hoje é o medo. É o medo de, nossa, vou voltar a sentir de novo. E isso foi uma coisa que ele inconscientemente treinou para ser assim. Naquele processo de doeu, tomo medicamento, melhorou. Doeu, faz liberação, melhorou. Doeu, toma corticoide, melhorou. Ou seja, isso gerou uma adaptação no sistema nervoso. Isso não é psicológico, isso é neurofisiológico, tá, pessoal? E tem um termo que é chamado cinesiofobia. Cinésio, traduzindo, né, para o grego, é movimento, fobia é aversão, medo extremo. Então ele tem medo, fobia de realizar o próprio esporte que ele ensina para as pessoas. Olhem como uma simples lesão traz uma reação em cadeia na vida de um profissional e de um atleta, um profissional que ensina, né, que é profissional de educação física como ele, tá? Então, assim, mais uma deixa que eu quero deixar para vocês. Não ignorem os primeiros sinais. Não fica esperando passar, vou ver se passa. Avalia primeiro que vai sair. É mais seguro e mais barato, tá? Eu garanto para vocês que é mais barato tratar uma lesão em estágio inicial do que uma lesão complicada. Porque realmente envolve uma série de coisas. Imagina você, Evan, se você lá na primeira dor, você já tivesse procurado um serviço mais especializado, alguma coisa que te desse uma orientação melhor, te desse um diagnóstico melhor, e você fala assim, beleza, opa, em vez de parar, eu vou só, em vez de chegar na quinta, eu vou chegar na quarta. Resolver isso e volto pro monte. Com certeza eu fico seria mais fácil, mais rápido, mais rico e menos traumático. Foi algo Uhum, que te trouxe até o momento que você está e a fase que você está hoje. Assim, é muito rico para quem puder assistir essa live interpretar isso, porque da mesma forma que a gente está falando da pubalgia, isso aí acontece com diversas outras lesões. E assim, eu quero puxar um gancho, se você me permitir, Alan, se você quiser falar mais sobre o assunto, eu te devolvo a palavra, que é o entendimento das pessoas sobre impacto. Porque assim, nossa, o futebol é um esporte que não tem tanto impacto, é na areia, pô. Comparado com uhum, futsal, que a quadra é dura, comparado com futebol, que, né, é um pouco mais macio do que a quadra dura do futsal, mas não é tão macio quanto, quanto um campo de areia, né? Porque a areia é muito fofa. Isso no dia a dia, como é que é essa realidade? Você já jogou futebol de campo, Alan? já. Como é que você sente a questão do impacto? Depois isso vai trazer um gancho para uma outra coisa que eu quero falar. Cara, o impacto na areia é o seguinte, depende de região para região. Aqui na Praia da Costa é uma areia realmente um pouco mais fofa. Em arenas é uma areia mais firme, que você corre, você joga, é quase a mesma coisa que pisar no chão, dependendo de arena, entendeu? Então acaba sendo, tipo assim, quase que a mesma coisa, mas diferente, entendeu? De jogar num campo de grama alta e um campo de grama sintética. Concorda
concorda comigo? Porque na grama normal, natural ali, é um campo mais mole, mais flexível. Já na grama sintética, o impacto é maior, certo? E o impacto, cara, no futebol é o seguinte: existe o salto, existe, querendo ou não, a corrida ali em si, que você vai batendo, né? Querendo ou não, o pé ali automaticamente tem um impacto também. Lógico que é menor do que você fazer uma corrida num calçadão, tudo bem, mas só que tem ali o salto, tem a queda, né? No caso, que igual quem pratica o Shark Attack, tem a queda, tem um impacto que é diretamente no quadril, entendeu? Já não tem um amortecimento ali do joelho, é direto no quadril, né? E é isso, cara, porque, tipo assim, é igual eu falei, tem arena que é piso firme, duro, então você exige mais do seu joelho, exige mais do quadril, pancada o tempo todo, a queda já não é tão amortecida como na areia daqui da Praia da Costa. A areia daqui da Praia da Costa é diferente da areia de Itapuã, parece que não, mas é diferente, é uma do lado da outra, que é também diferente da de Jardim Camburi, entendeu? Então, assim, existe também um impacto na areia, tá? Além de tudo, assim, isso é um problema a mais, porque essa mudança de areia mais fofa para areia mais firme, ela aumenta a sobrecarga nas articulações. Mas se a gente comparar um esporte, né, de areia com um esporte piso firme, mesmo que eu pedaço mais firmes, como a sensação, a percepção do Avan mostrou, é que você demanda muito para articulação. Você viu ele falando? Joelho, quadril, coluna. No piso mais mole, você é extremamente refém da sua musculatura. Porque Exato. você precisa da musculatura muito eficiente para te dar o equilíbrio, porque a areia, ao mesmo tempo que ela é fofa, ela é instável. E para você se manter equilibrado, para você acelerar e desacelerar, você tem que ter a musculatura treinada na especificidade do esporte e, além disso, ela tem que estar extremamente condicionada. E é por isso que a pubalgia ela nasce geralmente de demandas musculares. É por isso que no relato do Avan, ele falou que começou com uma dor no adutor que passava ou aliviava de forma importante quando ele fazia a liberação, fazia o agulhamento a seco. Só que isso retornava. Por quê? Porque os tratamentos que ele fez foram tratamentos paliativos. O que isso quer dizer? Que você ameniza o sintoma, mas você não traz aquele trabalho de equilíbrio, reequilíbrio muscular que a bacia, a pelve, né, que é o nome técnico, necessita, perdão, para não gerar a sobrecarga que ele teve na região do adutor do quadril. E aí, Evan, eu queria que você contasse um pouco agora do seu processo desde que você estava com a gente. Porque, assim, como eu disse lá no início, a nossa ideia aqui é falar para pessoas que praticam futebol, ou que já tiveram essa mesma lesão em outros esportes, para elas entenderem desde o início lá, e eu vou te pedir, assim, dentro da tua percepção, que é o que não me importa, como você entendeu o processo, do que foi feito com você, por onde a gente começou, e o que você fez ao longo, né, de todo esse processo que você está passando, que já está ali uns 80%, 90% concluído. Cara, assim, como é que eu vou te dizer? Foi, desde a primeira semana foi assim, muito perfeito, até mesmo é o Dralex, né? Dalex é o colaborador nosso que É, faz o processo do Avan. que faz o processo lá comigo, ele mesmo chegou para mim e falou assim, tenha paciência, cara, você vai ter que ter paciência. Você vai forçar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas você tem que ter paciência que sua hora vai chegar de voltar. Conversou muito comigo, foi um cara muito, assim, que me ajudou bastante até o momento, né? E, assim, exercícios o tempo todo de fortalecer a musculatura no qual ela está sendo, no qual ela foi prejudicada. Vamos falar assim, né? Talvez assim para todo mundo entender melhor.
são exercícios que eu faço que, assim, que eu particularmente jamais iria fazer. Questão de, eu não vou fortalecer aí, tá doendo, entendeu? Eu não vou fortalecer. Mesmo aí eu tenho, lógico, ele lá para me ajudar e falar bem assim, então diminui aqui um pouquinho, faz com menos intensidade, faz com um grau menor, entendeu? E, cara, sensacional, velho. Vou te falar que só tenho a agradecer, assim, porque na primeira semana ali eu já vi uma diferença que eu falei com ele, que a dor que eu estava sentindo muito alta diminuiu bastante, e depois só foi melhorando, né, cara, na verdade. E por mim eu já teria voltado na segunda semana. A Você fome, sabe disso. a Você fomeagem do sabe, atleta. você sabe disso. Por mim eu já teria voltado na segunda semana, que foi quando a dor, igual a gente dá o nível lá de 8 caiu para 4 ali, 5 eu já estava falando, eu acho que já dá para ele voltar. E foi cada vez mais diminuindo, né? Bom, pessoal, assim, eu vou trazer algumas coisas bem interessantes aqui do processo do Avan, né? Porque eu coordeno a parte dos pacientes que estão atendidos na parte da manhã da minha clínica e a minha sócia coordena na parte da tarde. E aí eu acompanho, é minha responsabilidade, quando não sou eu que estou atendendo o paciente, entender tudo que está sendo feito. A gente faz um acompanhamento muito minucioso ali nisso. O Avan ele passou por um primeiro processo de avaliação, e esse processo nosso a gente chama de physiocheck. Por quê? A gente checa literalmente cada contribuição de cada possível fator de risco. Diferente do diagnóstico do médico, que é algo que você busca o tecido e a lesão, o comprometimento estrutural, né, se é que vocês me entendem, do tecido, nós na fisioterapia nós buscamos o que há de desequilíbrio na biomecânica, na modulação de dor, e aí a gente falou já aqui atrás hoje do aspecto da confiança, do medo do movimento. Tudo isso são fatores que nós trabalhamos, não tem nada a ver com psicologia, tá, pessoal? Tem a ver com percepção de melhora, percepção de capacidade, tá? Óbvio que a gente bebe um pouquinho de algumas formas de comunicação para instigar o paciente a avançar nas etapas, mas que isso é obviamente feito por profissionais de saúde capacitados. No início do tratamento dele, ele adorava, porque ele fazia eletroacupuntura, ele fazia uma série de intervenções que visavam realmente alcançar esse primeiro relato dele, que é pegar uma dor que está numa escala de 0 a 10, onde 10 é muito ruim e 0 é excelente, está próximo do 10, e ele estava com 8. Já na primeira semana a gente conseguiu descer para um 4. E agora eu vou contar um spoiler aqui que eu não devia falar. Que é o seguinte, essa escala, pessoal, ela foi desenvolvida, e ela é uma escala científica, não é uma escala que, vou colocar uma reguinha aqui de 0 a 10 e 10 é ruim, 0... Não, ela foi testada com mais de 300 mil pessoas para ser desenvolvida e para ser interpretada. E só é considerado melhora, não conto para ninguém, quando o paciente melhora no mínimo 2 pontos na escala. Então, se o paciente chegou 8 e saiu 7, ele não melhorou. Também, se ele chegou 8 e foi para 9, ele também não piorou. Né? E aí, a gente alcançar 4 pontos numa semana é um resultado muito bacana mesmo. Tá? E depois, existe uma progressão de exercícios que ela tem uma lógica que é feita. E por que ela é importante? Gente, não tem como reabilitar movimento, recuperar movimento sem trabalhar movimento. Tá? E aí, o que acontece? Se pegue na fala dele, quando ele fala, são exercícios de fortalecimento que eu nunca faria. Por que ele nunca faria? E ele é profissional de educação física e ele pode falar até com mais propriedade que eu. O exercício para condicionamento que visa força, né, que segundo a física é a capacidade de vencer uma resistência, que visa endurance, né, resistência, que é a capacidade de realizar aquele mesmo movimento com a mesma eficácia durante um período de tempo, né, cada vez maior. Essa é a capacidade de endurance. Eles têm muito a ver com o condicionamento. O exercício que o fisioterapeuta prescreve, ele tem a ver mais com a eficácia daquele músculo
trazer um alinhamento, uma estratégia de absorção de impacto, uma estratégia de eficiência para aqueles músculos que estão sobrecarregados, porque se eles estão sobrecarregados é porque eles estão ineficientes. Melhor. E é por isso que eles são diferentes do que, por exemplo, você precisa fortalecer. Vai para a academia e faz cadeira adutora na polia. Se fosse tão simples assim, ele mesmo, como profissional de saúde da educação física, teria resolvido o problema dele. Mas ele não conseguiu. E por quê? Porque exercício é igual remédio. Se você prescrever o exercício errado, o remédio errado, não faz efeito. Se você prescrever o exercício certo numa dose excessiva, ele te dá uma reação em cadeia ruim. Se você prescrever numa dose pequena demais, ele também não faz efeito. Então, existe uma ciência muito forte por trás da prescrição de exercício. Não é algo tão simples quanto possa se imaginar. E o relato dele traz muito disso pra gente, que são exercícios que eu jamais faria por minha conta. Eu jamais. E principalmente porque são exercícios que ele muitas vezes vai fazer com alguma intensidade de dor. E aí eu vou dar aqui um outro spoiler. A gente usa, e a ciência é consagrada nisso para dar amparo para a gente, para dar suporte, exercícios que não ultrapassem nessa escalinha de 0 a 10 até 3. Por quê? Porque a gente já sabe que não são exercícios nocivos e que são exercícios que ajudam o corpo a perceber que, calma, a sua lesão não é algo tão grande para você ficar estimulando o seu cérebro a produzir essa resposta dolorosa com tanta frequência. E é por isso que é feito o exercício com dor, mas com critério. Não é simplesmente, tá doendo, mete bronca, faz aí, se vira que vai. Não é assim, tá, pessoal? E isso deixa bem claro para vocês que existe realmente uma forma adequada de se fazer isso aí, tá? E, assim, Avan, né, mudando um pouco de assunto agora, cara, quão frequente você ouve dos seus colegas, tanto dos seus alunos, dos seus colegas de competição, que essa lesão ela ocorre? Você já ouviu? Pouca gente, muita gente? É frequente, não é frequente? Cara, assim, quanto à lesão, lesão assim, diretamente esta lesão, poucas pessoas falam, mas vem a questão dos sintomas, né? Que você falou logo no início. Começa do pouquinho. Então, tipo assim, muitas pessoas ali reclamam de, tô com a virilha doendo, tal, tô com o adutor doendo, tal, não sei o quê. Vou no fisioterapeuta, vou dar uma paradinha uma semana. Então, assim, pode ser a pubalgia, né? O início ali dela. Mas também pode não ser. Mas só que aí, quem vai dizer? Só Francisco. Então, é bem por aí mesmo. Qualquer profissional de saúde, né? O fisioterapeuta é profissional de primeiro contato, o ortopedista é importantíssimo também nesse processo. Ele vai ajudar nesse diagnóstico. O ponto principal é que não ignorem os primeiros sinais e sintomas. Não ignorem. Não ignorem. Porque a consequência, no médio, no longo e até às vezes no curto prazo, ela não é legal. Tá? Ela não é legal. Uma questão da insegurança. Hoje, o Avan tá. Uau! A luz do túnel tá ele fala que ele quer voltar, ele já queria precocemente voltar, ele ainda tem medo. Essa é uma coisa meio dúbia, né? Você quer, mas você tem medo. Fala, como é que é essa sensação? Como é que é lidar com isso hoje no seu dia? Cara, vou te falar a verdade, é muito ruim, tá? Não é legal. Não é legal porque, assim, igual o tempo que eu fiquei parado, né, tratando, talvez se eu tivesse parado antes, não teria ficado esse tempo todo que eu tô parado agora.
Então, tipo assim, é muito ruim porque você tá querendo voltar, mas, entre aspas, você meio que não consegue, porque é diretamente da sua cabeça ali, você, tipo assim, ah, eu vou fazer esse movimento aqui e eu não quero saber, eu vou fazer. Só que quando você começa, que você pensa em fazer um movimento, você não vou fazer, não. Não vou fazer porque ali eu posso me estrepar, entendeu? Então, tipo assim, você acaba ficando um pouco muito com medo e dependendo da pessoa, você acaba, tipo assim, porque o futebol é um esporte coletivo, né? Não é individual. Se fosse um esporte individual, ou um tênis da vida, eu não estaria nem aí para quem estivesse do meu lado. Então eu ia lá, ia jogar, se eu atrapalhasse, eu ia atrapalhar a mim mesmo e tava bom. Só que, querendo ou não, você tem uma pessoa do seu lado ali que você não quer atrapalhar ela, certo? Então, tipo assim, você acaba pensando naquilo ali o tempo todo. Pô, eu vou entrar, eu tô mal, eu vou atrapalhar ele, então, pô, o que que eu faço? Não vou fazer, não vou jogar, deixa eu ficar fora, não, eu quero jogar. Fica aquela mistura, né, na cabeça. E aí, já puxando o gancho, até na consulta, no atendimento que você fez com a gente hoje, o que você tem mais feito na Físio hoje? Como assim? Não, peraí, não entendi. Né? Tipo, quais tipos de exercício você tem mais realizado hoje na Físio? São exercícios de força ou são exercícios que... fala aí, Os você já entendeu. exercícios que eu pratico na hora do jogo, em todo momento. Tudo que eu faço na hora do jogo, eu estou fazendo a fisioterapia. Só que quando chega ali na hora, tem um bloqueio. Pois é, pessoal. Para ser, eu já vi alguns físios aqui entrando na live hoje. Uma coisa fundamental que é o seguinte: expor o paciente ao gesto funcional, ele é necessário, mas existe uma barreira a ser quebrada. E essa barreira também é tempo dependente, ansiedade dependente também. É nítido no Avan essa a vontade de estar apto, a vontade de estar pleno, a vontade de estar executando tudo que ele consegue fazer. E ao mesmo tempo existe um freio de mão duplo, né? Ele puxa com as duas mãos, que é esse medo. E agora, nessa fase que a gente entrou e a gente acentuou com ele agora, ele vai fazer muito exercício funcional, até a gente conseguir vencer essa barreira. E isso não é trabalhado só na hora do consultório da fisioterapia, não. Isso é trabalhado no aquecimento, em várias coisas. Hoje ele já consegue fazer tudo no aquecimento. Só que você botou o juiz, apito, play, aí ele já não se sente tão confiante. Então, assim, é uma barreira que nós temos para vencer com ele. E, assim, ele já tem um nível de integridade do tecido muito satisfatório. Ele já faz exercícios extremamente elaborados, com cargas altas, salta, desloca, acelera e desacelera bruscamente, com conforto, com estabilidade, com qualidade, mas ainda existe o fator que agora sim é psicológico para o momento do jogo. E isso é o que a gente vai continuar desenvolvendo com ele nas próximas semanas. Eu acredito que já ele vai estar pleno na prática dele. Ele está feliz, mas ainda não está completamente realizado. Isso é uma missão que nós temos aqui com você, Alan. E eu queria, assim, te agradecer por nos dar a liberdade de expor a sua situação, porque algumas Sim. pessoas têm um pouco de vergonha ou têm receio de se expor dessa forma. E assim, esse processo de lives que a gente começou a trazer aqui para a clínica é justamente para ajudar não só a conscientizar, não apenas mostrar o nosso trabalho, mas para trazer informações de qualidade de quem está vivendo a situação. É o que a gente chama de, né, skin in the game, né, que é tá com a pele em jogo. Quem está Uhum. vivenciando as coisas somos nós, profissionais aqui, e você principalmente, que está Sim. sentindo na pele. E trabalhar na área da saúde, indicar um profissional, dar credibilidade para um discurso, para um relato, ela depende muito da pessoa estar vivenciando aquilo, sentindo na pele. E é uma coisa que você
mais do que ninguém está sentindo, e nós, lá na clínica, lidamos com essa percepção e esses relatos de você, né? Eu queria agora te deixar à vontade para falar algo que você queira falar mais, que você queira dizer, e queria deixar, né, em aberto para pessoas que queiram fazer alguma pergunta para o Avan ou para mim sobre o processo, sobre características, sobre, Francisco, como é que você sabia que era uma lesão muscular no adutor ou era uma pubalgia? Ou Avan, como você interpretou que podia ser algo mais? Quanto tempo você demorou para perceber? Perguntas assim, ou qualquer outro tipo de pergunta que forem, que vocês acharem, aí não tem pergunta errada é não perguntar. É. Fiquem à vontade para fazer, aproveitem, gente. Nós estamos trabalhando com um dos caras que, né, tem grande potencial aqui no nosso estado, o Avan. A gente, né, espera continuar trabalhando junto com ele aí para vê-lo aí em paradas maiores aí dentro do futevôlei. E é um atleta de referência que nós temos aqui hoje, tanto que ele trabalha com isso, trabalha em alto rendimento. Então aproveitem, quem quiser aí, Dr. Rômulo Braga, fisioterapeuta de mão cheia também, quiserem fazer perguntas sobre esse quadro da pubalgia, fiquem à vontade, mandem bala. E eu primeiro passo a palavra para você, pessoal, e quem já quiser ir perguntando, já vai jogando as perguntas aqui nos comentários e passo aí a você, Avan, já te agradecendo pela sua participação, meu querido. É isso, meu amigo. Eu que agradeço. Agradeço, claro, você, a sua equipe. Parabéns pela sua equipe. Você tem uma equipe excelente, desde a menina lá da recepção até o ponto, né? Ponto mais alto aí que é você e a sua sócia. Porra, tem nem o que falar, né, cara? Eu chego com uma dor no grau muito alto e tenho certeza que vou sair da dor zero bala, entendeu? E como eu falei, não lembro se eu falei com você ou se eu falei com o Dralex lá, isso daí, bicho, não tem como, né? A gente vai ter que continuar, né? A nossa parceria ela tem que continuar, né, cara? Porque você sabe, todo atleta necessita, né, de pessoas assim como vocês, né? Que são pessoas experientes, pessoas. E tem jeito, cara. A gente tem que procurar sempre o melhor. Não adianta a gente falar bem assim, pô, tô com pouco dinheiro, eu tenho que ir ali porque ali é mais barato. Cara, eu falo para os meus próprios alunos, eu falo com eles, cara, não vai. Não vai porque na hora que piorar um pouquinho, não vai ser ele que vai te ajudar, vai ser aquele dali porque ele é um pouquinho mais caro, mas só que tem uma paciência, tem estudos, tem uma equipe boa, tudo bom. Não dizendo que vocês são mais caros, tá? É mais uma suposição, porque tem muita gente que fala bem assim, eu vou em um fisioterapeuta de R$ 80, pô, R$ 70, R$ 60. Não desmerecendo, mas só que às vezes você vai olhar, a pessoa não sabe fazer, nem manusear fazer uma liberação ali facial numa pessoa, entendeu? Num atleta ali que necessita. Então, assim, agradeço demais, velho. Só gratidão, né, bicho? Porque que eu cheguei sentindo e dentro acho que a gente tá indo para terceira ou quarta semana, assim, tô com praticamente zero dor, né? Eu tô com dor ali de 0 a 10 na escala, tô com dor 1 em determinados movimentos, no qual, tipo assim, aquele movimento que eu esforço muito, né? Aí dá aquele despertar ali na cabeça ali de que já teve uma lesão ali, né? Assim, gratidão demais, cara. Eu que agradeço aí você e sua equipe. Assim, queria só, né, me posicionar em relação ao que você falou. A gente tem 15 anos aí de mercado, a clínica já está há 5, nichada nessa parte de fisioterapia esportiva. E a questão do caro e do barato, né, tem sempre o carro bom e o carro ruim, né? Exatamente. Eu tenho certeza que assim, né, você para escolher o seu técnico, os seus alunos para escolherem você também te escolhem pela sua qualidade. E todos Sei. nós profissionais somos assim. Nós queremos ser valorizados e gostamos de ser valorizados. Assim, né, infelizmente, ninguém contribuiu aí com perguntas. Vou deixar à vontade para vocês perguntarem
em momentos, em comentários de posts. Essa semana a gente está falando muito de pubalgia, vamos falar amanhã e na sexta-feira também. Então aproveitem, interajam com a gente, qualquer coisa que vocês queiram saber do Avan também, sobre a modalidade, sobre o Qualquer trabalho coisa. deles, sobre a escolinha, sobre competições, sobre como é, sobre quem, pô, né, eu tenho certeza que as pessoas vão querer cada vez mais conhecer essa modalidade no Brasil, porque ela está ganhando muita abertura na TV, e isso Sim. é legal ver a modalidade que está crescendo, e aqui a gente tem muito praticante, porque a nossa geografia assim o permite, tá? E vou agradecer a todos que participaram da live hoje, que nos assistiram, que demandaram algum tempo, e que um dia possam assistir, vai ficar salvo no nosso canal no YouTube, esse conteúdo, esse material, para que quem possa um dia ver ou indicar para alguém também tenha ali à disposição. Meu amigo, uma boa noite, bom descanso, porque descanso é Boa treino, noite. Exatamente. boa, boa recuperação, boa noite a todos, um grande Valeu, meus abraço, amigos. Obrigado. Boa noite. boa noite, Avan, tchau, tchau. Valeu. Tchau.